Então, eu sou essa pessoa que tá fazendo basicamente isso. E aí você se pergunta, Ana, por que você se odeia tanto em se dedicar à coisa mais difícil de todas? Por que as pessoas estão cada vez mais enjoadas das redes sociais? Por que as pessoas estão cada vez mais de saco cheio de anúncio? Como fazer um bom planejamento de postagens para o Instagram? Oi, aí, turma! Pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra o quê? Muito conteúdo sobre criação de conteúdo. E no vídeo de hoje, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Por quê? Porque hoje eu vou responder as dúvidas de vocês que vocês deixaram lá na minha caixinha do Stories do Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda, vai lá me seguir, é @itsanamello. E eu abri essa caixinha de perguntas justamente pra trazer assunto pra vocês aqui no YouTube, porque eu quase não tô postando lá no Instagram, mas eu uso muito meu Instagram pra trazer as dúvidas legítimas de vocês por lá. Então, se você tiver alguma dúvida específica, me segue lá no Instagram, que lá eu consigo ver com mais facilidade do que aqui no YouTube, se você tiver alguma dúvida específica, beleza? Mas bora que bora! A primeira dúvida que temos aqui é: como transformar visualizações em seguidores? Se a gente for levar essa pergunta muito ao pé da letra, não tem como você transformar as visualizações de um vídeo em seguidores, porque, gente, seguidores são pessoas. Vamos levar isso em consideração. Mas ainda existe uma forma que você pode aumentar suas chances de converter aquelas visualizações em seguidores se você fizer algumas dessas coisas. Como, por exemplo, se você colocar um comentário fixado ali naquele seu conteúdo que teve muitas visualizações, um comentário seu fixado ali com uma CTA chamando a galera pra te seguir, é uma boa. Não é tão efetivo quanto você criar um conteúdo que dá aquela vontade nas pessoas de entrar no seu perfil e consumir mais conteúdo e aí te seguir, mas pode te ajudar. Então, se você tem um vídeo viralizado, coloca ali nos comentários fixados uma CTA falando: gente, aqui no meu perfil você encontra mais conteúdo sobre isso, me segue pra vocês saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Sabe? Uma CTA assim, bem tranquilinha. Só que o que vai realmente fazer as suas visualizações se tornarem seguidores é se você realmente tá criando um conteúdo que agregou valor na vida de alguém. E não só uma única vez. É muito importante que um conteúdo seu que viralizou, que você agregou valor naquele conteúdo, a pessoa vai ter curiosidade de entrar no seu perfil. E se no seu perfil não tiver mais conteúdo sobre aquele assunto específico, porque naquele momento que o seu seguidor, a pessoa que estava vendo o seu conteúdo, ela despertou um interesse naquele assunto que você estava falando. Então, ela quer entrar no seu perfil e ver mais assuntos sobre aquilo. E é assim que você ganha seguidor de uma maneira mais fácil. Não é tão fácil quanto já foi um dia. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo justamente sobre isso, que é o vídeo Como Gravar os Seus Reels e Crescer no Instagram. A gente fala especificamente sobre o fato de as pessoas estarem mais seletas e pensando 1000 vezes mais antes de seguir alguém. Mas é isso. Visualizações e seguidores você usa as visualizações como topo de funil, porque visualizações é uma métrica de topo de funil, e ali no seu conteúdo você precisa pensar estrategicamente o que vai fazer aquelas pessoas que visualizaram aquele seu conteúdo quererem te seguir. E isso tudo você só consegue fazer esse planejamento antes de postar. Não tem como fazer isso depois de postar. Fechou? Próxima pergunta. Ana, você teve alguma outra formação acadêmica antes de virar criadora de conteúdo ou não? Não, eu não tive outra formação acadêmica. Eu fiz vários cursos nesses últimos 6 anos, então eu aprendi muitas coisas nesses cursos. Muita coisa que eu aprendi nesses cursos já não se aplica no dia de hoje, mas eu sempre vou procurando me atualizar. Então, eu consumo muito artigo, eu consumo muito conteúdo que fala sobre comportamento humano, neurociência, porque no final das contas, gente, algoritmo é tudo voltado para essa área, comportamento humano, o comportamento das pessoas diante das redes sociais, como que elas estão se comportando, por que as pessoas estão cada vez mais enjoadas das redes sociais, por que as pessoas estão cada vez mais de saco cheio de anúncios. Então essas coisas me intrigam bastante, eu vou estudando e a partir disso eu vou trazendo várias reflexões e interpretações sobre a criação de conteúdo em si, que é o que eu trago aqui como base para vocês no meu canal. Só que falando em formação acadêmica, pra quem não sabe, eu sou formada em odontologia, eu sei, não tem nada a ver com criação de conteúdo, mas hoje eu faço MBA em gestão com ênfase em mídias e marketing. Depois que eu entrei nesse MBA, posso falar pra vocês que o que eu tô aprendendo lá, eu nunca vi em curso algum, nunca vi em vídeo do YouTube algum, então realmente tá sendo muito importante pra mim fazer esse MBA agora. Eu tô
adorando. E eu entrei nesse MBA justamente por uma questão pessoal mesmo, porque eu pensei até em fazer uma segunda faculdade, mas eu falei, cara, do jeito que tá, eu já tô trabalhando, minha agenda já tá muito cheia. A única coisa que eu consigo encaixar agora é uma pós-graduação ou um MBA. E realmente tá sendo muito, muito bom. Eu tô aprendendo muita coisa lá que eu nunca vi em lugar nenhum. E tudo voltado mais pra coisas mais soft skills, assim, sabe? Sobre trabalhar em equipe, ser resiliente. Já já a gente tá entrando na parte de marketing e mídias sociais, mas nesse momento agora eu estou aprendendo uma coisa que eu nunca aprendi, que foi trabalhar no ambiente corporativo. E tá sendo muito, muito legal. Terceira pergunta, o que fazer quando nenhum gancho que eu testo funciona? Olha, existe tantas formas de você fazer um gancho, então assim, às vezes você só não encontrou o gancho ideal ainda, às vezes você tá fazendo um gancho que todo mundo faz. Ixi. Existem inúmeras explicações do porquê nenhum gancho seu está funcionando. Eu recomendaria você continuar testando coisas novas e sempre se colocar na posição de consumidor de conteúdo. Olhar Reels por Reels, ver os conteúdos, assistir os conteúdos das outras pessoas para você tentar fisgar alguma coisinha ali que você consiga aplicar no gancho dos seus vídeos também. Porque se você ficou num vídeo até o final, é porque você foi fisgado nos primeiros segundos. E o que teve nesses primeiros segundos que você consegue replicar nos seus conteúdos? Eu acho que essa é a melhor forma para você conseguir construir os seus vídeos, conseguir construir um gancho que funcione mais. Mas a questão de gancho aqui, realmente, existe uma variedade infinita de coisas que você pode fazer no seu gancho inicial para conseguir prender a atenção. E às vezes pode ser que não seja um problema de gancho, pode ser que seja um problema de realmente ao longo do vídeo. Às vezes, ao longo do vídeo, você não está entregando a expectativa que foi criada no começo do seu vídeo. Isso frustra e faz o seu alcance ir lá para baixo também. Então precisa dar uma olhadinha ali, principalmente na métrica de retenção dos seus conteúdos. Essa métrica de retenção, principalmente ali do Instagram, você consegue encontrar lá no aplicativo Edits, tá? E lá no TikTok você também consegue ir lá nas suas métricas ver como que tá a sua retenção. Se tá ali em cima dos 33%, se tá ali nos 50%. No vídeo que eu falei pra vocês aqui já também sobre como gravar os seus Reels e crescer no Instagram, nesse vídeo especificamente eu te ensino a diagnosticar o porquê que seu conteúdo não está dando certo através dessa métrica de retenção. Então eu recomendo você ir lá nesse vídeo também, beleza? Mas fica aqui até o final desse vídeo que tem bastante coisa que a gente pode conversar. Essa pergunta que eu separei aqui, ela é muito boa. No início, é válido fazer vídeos longos, mesmo querendo alcançar mais pessoas pra furar a bolha? Eu sou aquela pessoa que sempre vai falar pra você fazer vídeos longos. Por quê? Porque vídeos longos é a maneira que você consegue, de uma forma muito mais... Eu preciso melhorar meu vocabulário. Efetiva de você conseguir converter as pessoas que estão assistindo o seu vídeo em seguidores. Por quê? Porque num vídeo longo você consegue se provar como uma autoridade ou uma pessoa que sabe sobre o que está falando, ou de qualquer maneira, às vezes você não tá nem transmitindo o conhecimento específico sobre alguma coisa, mas você está contando uma história da sua vida do qual a outra pessoa está se identificando. E às vezes num vídeo curto é muito difícil você criar essa conexão instantânea. Então um vídeo longo, ele é sempre muito bom estrategicamente para você conseguir construir a sua comunidade de uma maneira efetiva. Porém, contudo, todavia, se você está no seu começo, é muito importante você focar muito mais em conteúdos de alcance. E quando a gente fala de conteúdo de alcance, Reels e formatos de conteúdo na vertical, em geral, onde você está fazendo vídeos mais curtos, que geram identificação, é a forma mais fácil de você conseguir furar a sua bolha. Então, estrategicamente, se eu tivesse começando a criar conteúdos hoje e eu quisesse alcançar um número alto de pessoas para conseguir aumentar a quantidade de seguidores, primeiramente eu faria conteúdos só de alcance. Não gastaria meu tempo fazendo conteúdo longo a princípio. Só que a partir de um momento que você conseguiu converter algumas visualizações em seguidores e tá conseguindo aumentar a quantidade de pessoas ali dentro do seu perfil, aí é um momento interessante você começar a fazer vídeos mais longos, seja um vídeo mais longo na vertical, seja um vídeo de 10 minutos no TikTok, ou vídeos aqui no YouTube que são mais longos. Nem sei qual pergunta que a gente tá, mas vamos lá. Acha que vale a pena mudar do Instagram pro YouTube? Então, eu sou essa pessoa que tá fazendo basicamente isso. Eu amo, acho sensacional. Eu cresci muito através do Instagram. Eu fiz a minha comunidade através do Instagram, mas eu fiz bastante essa comunidade aqui no YouTube. Fui levando os dois ao mesmo tempo. E eu só estou dando mais atenção pro YouTube porque eu estou muito focada no YouTube esse ano. Isso não significa que eu abandonei 100% o Instagram. Como eu disse pra vocês aqui no começo desse vídeo, eu tô usando o Instagram pra trazer assuntos pra vocês aqui no YouTube. Porque eu
prefiro fazer vídeos mais longos, é um formato que eu me dou melhor, é um formato que me dá mais resultados e dá mais resultados principalmente para quem tá numa área mais de educação ou de reflexão, de inspiração, de motivação. O YouTube é sempre interessante por causa disso. Então, assim, valer a pena sair do Instagram e ir pro YouTube? Eu acho que não é essa pergunta que deveria ser feita, mas sim se vale a pena se dedicar pro YouTube e deixando um pouquinho o Instagram de lado. E não 100% de lado também, tá, gente? Eu sou essa pessoa que tá tentando equilibrar os dois, mas eu tô muito focada, então pra mim tá fazendo sentido. Só que assim, vale a pena se você fazer essa jogada como que eu tô fazendo, se você já tem uma galera ali no seu Instagram, porque assim você chama essa galera pro seu YouTube. Porque crescer do zero do YouTube também é uma coisa muito difícil. De todas as plataformas, o YouTube é a plataforma mais difícil em todos os quesitos. Todos mesmo. Questão de visualização, questão de viralizar, questão de planejamento, questão de gravar os conteúdos, de fazer os roteiros. Aqui é o lugar mais difícil. E aí você se perguntando por que você se odeia tanto em se dedicar à coisa mais difícil de todas. É porque vale a pena no final das contas. O YouTube realmente é muito bom nessa construção de comunidade, construção de autoridade, mas eu tentaria o máximo possível equilibrar os dois pratinhos, ok? Até porque também eu não recomendaria você colocar todos os seus ovos numa cesta só. É muito arriscado você se dedicar a uma única rede social. Porque se o Instagram, ele some no mundo, como é que você vai falar com a sua comunidade? E se o YouTube também some do mundo, como é que você vai falar com a sua comunidade se você estiver só aqui no YouTube? Então é muito importante você dar uma diversificada nas suas redes justamente para você não passar por esse perrengue. Entendeu o que eu disse? Perco mais seguidores do que ganho diariamente. Onde estou errando? Essa pergunta especificamente, eu entrei no perfil da pessoa e eu fui ver os conteúdos dela para ver o que tinha de errado. E quando eu vi, essa pessoa tava criando muito conteúdo curto. E como a gente já disse, até mesmo nesse vídeo aqui, a gente já falou sobre isso. Quando o seu perfil só tem vídeo curto atrás de outro, você consegue ter alcance, você consegue ter visualização. Mas aí você tem aquela dificuldade de criar aquele ponto de conexão com a sua audiência. Você até consegue criar um ponto de conexão com a sua audiência através dos vídeos curtos, com os vídeos curtos de identificação. Mas às vezes as pessoas nunca ouviram nem a sua voz, e ali eu senti muito isso no perfil dessa pessoa. Ela fazia muitos vídeos curtinhos, muitos vídeos motivacionais, e eu vi poucos conteúdos que eram mais ela falando, ela mostrando mais a rotina dela, ela trazendo o ponto de vista dela, sabe? Esse borogodó dela faltou. Inclusive no vídeo que ela trouxe, que é um vídeo mais longo ali no Instagram dela, é um dos vídeos que mais tem curtidas. As visualizações não consegui ver porque ela ocultou as visualizações, mas pelo que eu vi ali, as curtidas tinham uma boa quantidade de curtidas. E era justamente porque ela tava sendo ela mesma e porque era um conteúdo totalmente original. Então, essa dinâmica do seu perfil estar perdendo seguidores é porque muito provavelmente você conseguiu alcançar um número alto de seguidores, mas você não conseguiu manter esses seguidores. Então, eles estão saindo porque você não criou esse ponto de conexão com eles. E é nessa hora que daí a gente entra naquela estratégia que eu tava falando na outra pergunta, de você começar a fazer vídeos mais longos para você criar esse ponto de conexão, tá? Então você precisa mostrar para as pessoas por que elas estão te seguindo. Seja por causa de entretenimento, gente, quando a gente fala sobre agregar valor, não é só trazer um aprendizado, uma reflexão, mas pode ser um entretenimento, pode ser uma identificação, pode ser uma história, enfim, tem várias formas de você criar uma conexão com a audiência, não é só na educação. Mas só ficar fazendo um videozinho curto com mensagens de apoio, de reflexão, com a musiquinha bem emocionante de fundo, isso é lindo, isso dá alcance, mas no final das contas não cria uma comunidade. App que você recomenda para edição e stories? Gente, eu recomendo 100% o Adobe Premiere. Seja o Adobe Premiere pro computador, seja pro mobile, porque agora tem o Premiere Pro pra mobile, não sei se vocês estão sabendo. O que pra mim é ótimo, porque a vida inteira eu sempre editei os meus vídeos pelo Adobe Premiere e agora que eu tenho ele no celular como aplicativo, maravilha. E pra fazer stories, especificamente, eu não sou uma pessoa de ficar fazendo frufruzinho nos meus stories, nem nada do tipo. Eu uso os stories ali com todas as ferramentas nativas do próprio aplicativo pra fazer os stories. Não gosto de ficar fazendo muito frufru, porque é uma coisa que fica só 24 horas e eu acho que não vale meu tempo ficar enchendo de enfeites, essas coisas, pra postar nos meus stories. Mas existem vários aplicativos que dá pra você fazer isso, que tem
Na verdade, eu esqueci eles, quais que são. Deixa eu pegar aqui quais aplicativos que eu tenho de edição. Tem o PixArt, tem o Prequel, tem o... Nossa, eu excluí um aqui que eu tinha que era super legal. Por que eu excluí? Agora eu não vou conseguir lembrar. Se eu lembrar, a gente coloca aqui na edição. Mas enfim, eu não tenho o costume de usar algum aplicativo específico pra fazer os stories. Eu uso o próprio Instagram mesmo pra fazer os meus stories. Como fazer um bom planejamento de postagens para o Instagram? Olha, planejamento eu acho que é muito uma questão interna do que você está fazendo no seu negócio ou dos seus objetivos como criador de conteúdo. Se você tem o objetivo de ter mais engajamento nos seus vídeos, então você tem que criar conteúdos, planejar uns conteúdos que vão te gerar mais engajamento. Se você tem o objetivo de gerar mais alcance, alcançar mais pessoas, viralizar, então você vai fazer um planejamento de conteúdo com base nesse objetivo. Se você tem o objetivo de converter, então você vai fazer um planejamento de conteúdo na intenção de converter mais pessoas. E isso é muito relativo. Depende do nicho, depende do público, depende das suas possibilidades de se você vai terceirizar alguma coisa, terceirizar edição, terceirizar roteiro, terceirizar, enfim, alguma coisa da sua criação de conteúdo. Depende de muitas e muitas coisas. Como que eu faço meu planejamento aqui? Eu tenho um planejamento de postar pelo menos 2 vídeos por semana aqui no YouTube. Todos os meus vídeos no YouTube eu tenho a intenção de ter alcance e ter conversão. Então, eu faço vídeos que vão performar bem em questão de alcance, de recomendação. O YouTube vai mandar o meu conteúdo para mais e mais pessoas, mas ao longo do meu vídeo eu também falo de algum produto meu. Inclusive nesse vídeo eu não falei ainda, vou falar agora. Para você que não sabe, eu tenho um curso chamado Keep Watching. Esse curso é focado em vídeos curtos nas plataformas de Instagram, TikTok ou nos shorts aqui do YouTube. E a minha intenção com esse curso, o meu objetivo com esse curso é te ensinar a criar vídeos que as pessoas queiram assistir até o final. Então ali eu te ensino como fazer bons ganchos, como editar seus vídeos, como fazer seus roteiros. E o bom é que é um mini curso mesmo, bem direto ao ponto. Em 2 dias você consegue ver todas as aulas lá. E eu tenho certeza que saindo de lá você vai entender muito como que acontece as coisas por trás de um vídeo que as pessoas queiram assistir até o final. Retenção de vídeo, gente, é o que a gente tá falando aqui. Se você consegue agregar valor na vida das pessoas, se você consegue agregar valor através do seu vídeo na vida das pessoas, você consegue construir uma comunidade e você para de ficar perdendo mais seguidores e você passa a ganhar mais pessoas ali que queiram consumir mais o seu conteúdo, consumir mais você. Então, Keep Watching, meu objetivo com ele é exatamente esse. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Mas é isso, sobre planejamento, é muito relativo, é muito de acordo com os seus objetivos ali no momento. E principalmente com o que você consegue fazer. Eu, por exemplo, eu faço os meus roteiros de vídeo, eu filmo, mas eu não edito meus vídeos aqui do YouTube. Então, eu tenho uma equipe, o que me ajuda a conseguir criar mais vídeos, né? Então, eu consegui terceirizar isso aumentou muito mais, otimizou muito mais a minha criação de conteúdo. Mas se você é sozinho e você não tem ninguém pra te ajudar e você tem um outro trabalho, pode ser que sua dinâmica, seu ritmo de criar conteúdo seja outro. E é importante você entender qual que é o seu ritmo de criação de conteúdo pra você conseguir fazer esse planejamento com base na sua rotina, aquilo que funciona pra você e não aquilo que as outras pessoas estão colocando na sua cabeça, que você tem que postar 300 milhões de conteúdo no mês se você quiser crescer ou engajar ou criar comunidade. Não, é o que cabe pra você, tá? Porque criação de conteúdo é uma coisa que deixa você aqui, ó, se cobrando o tempo todo e você precisa aprender a lidar com isso. E a melhor forma de você aprender a lidar com isso é sabendo da sua própria realidade, o que você consegue alcançar com as coisas que você já tem, beleza? Gente, nesse vídeo aqui eu recomendei bastante esse vídeo que vocês estão vendo aí, a thumb, que é o vídeo sobre como gravar os seus Reels e crescer no Instagram. Se você quiser ir pra ele agora que acabou esse vídeo, é só você clicar aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não ficou com dúvida nenhuma, deixa pelo menos um coraçãozinho azul pra eu saber que você ficou nesse vídeo até o final. Um grande beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. E vai me seguir no Instagram. Tô abrindo caixinha de perguntas lá e tô respondendo, tá bom? Vai lá!